Eu inicio agora o programa Em Comum, na nova temporada aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirá de Comunicação. Eu recebo no programa de hoje o reitor da FUNAT, o Euler Ribeiro. Converso com o diretor-presidente do PROCON Amazonas, o Jalil Frache. E também recebo o psiquiatra José Dantas. Tudo isso no programa Em Comum, que começa agora, aqui na Inova. Até daqui a pouco. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. A Prefeitura de Manaus, em parceria com o governo do Amazonas, está realizando a maior reforma de feiras e mercados da nossa cidade. 5 já foram entregues e mais 30 estão sendo revitalizadas. A feira da Dona Maria, que gosta de comprar frutas e verduras fresquinhas. E isso é bom para a economia local, pois gera empregos e incentiva a agricultura familiar. A feira do Seu João, que pode oferecer à população os melhores produtos regionais. A feira da família do Carlos, que tem um lugar ideal para se reunir e aproveitar um delicioso café da manhã. A feira é sua. Vem pra feira. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Eu estou iniciando a nova temporada do programa Em Comum, aqui diretamente da Delano, a nossa cozinha de alto luxo, conforto, elegância, como a Delano sabe fazer o melhor em móveis. E nosso convidado de hoje aqui é o Euler Ribeiro, reitor da FUNAT, a Universidade da Terceira Idade. O Euler, nós estamos aqui na nossa cozinha Delano, você com a marca Delano, eu tenho o prazer de recebê-lo mais uma vez. E fico muito feliz em abrir esta temporada com você como um dos nossos convidados, até porque com 82 anos você está muito melhor do que eu, que estou chegando aos 60 anos. E eu estou assumido, sessentão, o Euler. Este ano é um ano muito importante para mim, é icônico na minha vida, porque quando a gente tem 20 anos, a gente quer chegar aos 40. Quando a gente quer chegar aos 40, a gente quer chegar aos 60. E agora eu tenho 82, quero chegar aos 100. Aos 100, com saúde, né, Euler? Obrigado por estar aqui conosco. A gente vai cozinhar um caranguejo. Eu disse para a produção assim, o Euler é o homem da floresta. Eu, amazônico. O Euler defende a Amazônia, eu também. Mas hoje nós vamos fazer caranguejo. Nós vamos esquecer a Amazônia, qualquer produto da floresta, e a gente vai... A floresta amazônica vai para o mar. Nós vamos aqui com o caranguejo, né? O caranguejo tem proteínas minerais, manganês, cálcio, zinco e ferro. Então, para nós que estamos na terceira idade, ele é perfeito. É bom, é muito perfeito. bom, né? Você tem que fervê-lo muito bem, porque como ele vive num charco, ele pode estar com bactérias, certo? Sim. Mas quando ele já vem tirado da carne, ele já foi cozido, né? E você tem que saber escolher o caranguejo, Euler? Olha, veja bem uma coisa, o caranguejo tem que estar assim, branquinho. Se ele estiver escuro, não compre, né? Porque ele está com bactérias. Ah, isso aí é um detalhe importantíssimo que às vezes a gente não sabe. Deixa eu colocar o caranguejo aqui, a gente vai colocar o porque caranguejo eu já aqui. fiz aqui, já coloquei pimentão, pimenta dedo de moça,
eu já coloquei aqui leite de coco, porque o coco tanto a água do coco como o leite de coco é fantástico, porque eles são ricos em antioxidantes, em ômega 3. Então o ômega 3, o antioxidante, é aquele que evita a morte celular. E o envelhecimento, quanto mais células estão mortas, mais velho você fica. Então aqui eu estou fazendo exatamente uma comida que tem antioxidante, que tem ômega 3, né? Eu estou usando aqui óleo de oliva, né? Para fazer extra o caranguejo. Virgem, extra virgem. Extra virgem. Tem que ser extra virgem, né, Will? E eu estou colocando páprica, né? Páprica doce, porque a páprica tem ômega 3 mais que o salmão, como o nosso peixe, o jaraqui. Que a gente defende tanto, né, Will? Eu devia hoje estar cozinhando aqui o jaraqui, picadinho de jaraqui. A produção não trouxe hoje o jaraqui, a produção vai ficar me devendo. Eu até briguei com a produção, assim. Mas o caranguejo, entre aspas, né? Ele também é da Amazônia, porque no Pará tem caranguejo bastante, porque ela está próxima do mar, então, tem charcos, né? Agora eu entendi por que a produção, que é paraense, resolveu que ia ser um caranguejo, não tinha que ser o jaraqui. Agora eu vou botar um pouquinho de pimenta do reino. Tem que saber colocar, né? Então veja bem uma coisa, 90 miligramas, uma colherinha de café. Joga assim. E mexe bastante. Né? O governo Wilson Lima tem dado atenção especial aos idosos, né? Por meio da FUNAT, né? Eu tenho que agradecer ao governador, porque realmente ele tem se importado com as pessoas que envelheceram, que tiveram o privilégio do envelhecimento. Privilégio, você falou muito bem. E através da FUNAT, o ano passado, ele nos deu os recursos para nós fazermos o laboratório de pesquisa biogenômica do envelhecimento celular. E lá no laboratório nós estamos usando os frutos amazônicos, as ervas amazônicas e a carne dos peixes. Que eu já falei ainda agora, o jaraqui tem mais ômega 3 que o salmão. E as pessoas às vezes têm preconceito em relação ao jaraqui. Né? Veja bem uma coisa. Ali na entrada do pátio tem umas carpas lá que vendem peixe. E o peixe deles lá é muito bem organizado, é limpo, é congelado adequadamente, e lá tem picadinho de jaraqui. Que eu amo o picadinho de jaraqui feito pelo Euler. Que é feito delícia. Com as espinhas, para ficar o cálcio lá dentro. Aquilo ali fortalece o organismo com certeza humano, absoluta. Né? Com certeza absoluta. Os projetos da FUNAT não param, né? Olha, eu estou aqui hoje com a professora Ivana Mânica da Cruz, que é a chefa do Laboratório de Pesquisa Biogenômica da maior Universidade Federal do Brasil, que é em Santa Maria do Rio Grande do Sul. Onde você tem realizado vários projetos. Eu tenho feito muita pesquisa com eles e eu sou professor do doutorado lá. Então, ela vem aqui cada 3, 4 meses, ela fica aqui uma semana com a gente, vendo as pesquisas que nós estamos fazendo, porque ela preparou 3 pesquisadores com pós-doutorado em pesquisa biogenômica, que estuda o envelhecimento celular do idoso. Todos nós queremos ficar idosos saudáveis, evidentemente, né? A gente faz algumas estripulias na juventude, né? Eu ontem fiz uma postagem muito interessante em relação ao envelhecimento, porque a gente não quer chegar a essa idade. Às vezes tem... Quantos anos tu tens? 50, a pessoa tem 60, mas ela não assume a idade que tem. Eu, por exemplo, estou muito feliz em dizer que tenho 60 anos. Porque é tão bom, Euler, quando a gente chega... Mas isso é um preconceito... Nessa idade. É um preconceito, nosso mesmo. Um preconceito contra a idade tardia, né? É egilia. Egilia, isso, é verdade. Então, egilia é o preconceito que as pessoas têm com quem envelheceu. Quiçá todos pudessem envelhecer com qualidade. Os jovens andam em grupo. Os jovens andam em grupo, né? Os adultos andam em casais, né? E os velhos são abandonados. Andam sós, porque não tem mais com quem. Ninguém quer andar com velho, né? São abandonados, verdade. Isso é um preconceito muito grande. E a gente não está nem aí, né, Euler? Pelo menos a gente está... Veja bem uma coisa. Quando eu faço o caranguejo, sim, eu coloco um pouco de
pimenta dedo de moça. Ela não faz mal para o organismo da Nem para terceira quem idade. tem alterações no tubo digestivo. A capsaicina que tem na pimenta, O dedo de moça. o dedo de moça protege a mucosa do trato digestivo. Então, é mais uma informação importante para nós que já chegamos à terceira idade. A receita do Euler está aqui no nosso vídeo, a gente vai dar todos os ingredientes Veja bem uma coisa. necessários. Eu já botei aqui cebola, eu já botei O refogado. alho no refogado, eu botei pimentão, né? Eu botei, A pimenta, como é o nome dessa pimenta? a pimenta moída, né? Como é o nome da Eu pimenta? botei um pouquinho de sal. Eu não sei porque cozinhar. Eu devia ter colocado limão, mas não tem limão, botei um pouquinho de sal. Esqueceram o limão. E botei a páprica doce, que tem antioxidante como poucos temperos têm. Certo? E aí, A páprica doce não faz mal para diabético. não faz. Então, é mais uma É porque, informação. veja bem uma coisa, tem dois tipos de páprica. A páprica normal, que chama-se páprica doce. E a outra, que é a páprica salgada, que é misturada com sal. Então, a páprica Aí, doce, que é a Não faz- normal, que não faz mal para nada. Essa aqui. Até o diabético pode... Eu pensei que era até coloral, olha só. Não, coloral está aqui, ó. Não, o coloral está aqui. A gente coloca Que é coloral. um tipo de páprica regional, que é o Mas coloral. é isso aqui, a gente coloca também na receita? Ou Eu coloquei um pouquinho de cada um, do coloral e da páprica doce. Então, manteiga, a gente usa ou não usa manteiga? Olha, deve ser usado adequadamente. Você não pode usar mais que 2 colheres de sopa de manteiga num refogado desse tipo, para não saturar. Porque todo mundo diz que a manteiga é prejudicial à saúde, né? Não, Que mas a se banha de colocar porco é muito, melhor. ela satura. Mas se eu misturar o azeite de oliva com a manteiga, ela não satura. Então, mais uma informação em relação a uma alimentação saudável. Exatamente. E eu quero que tu diga para os teus assistentes, que eu sei que são milhares, prova isso aqui. Deixa eu provar aqui. O que está faltando? O Euler, que eu gosto de comer, eu acho que nada. Eu acho que só falta eu comer. E os teus convidados, não vai dar para eles Depois comerem? eles vão comer o Euler. Olha, eu adoro cozinhar porque eu relaxo cozinhando, certo? Libera endorfina toda vez que eu faço uma coisa que eu gosto de fazer. E se você cozinha para muitas pessoas, como eu faço às vezes para os idosos lá na FUNAT, eu estou alimentando as pessoas. Só o sorriso daqueles idosos quando comem o que eu faço já me preenche do ponto de vista de liberação de endorfinas. E a endorfina é o hormônio do prazer. Então você fica feliz, porque você está fazendo uma coisa que você gosta e que os outros vão gostar. As pessoas têm preconceito, inclusive, a sexo na terceira idade, que é saudável também para as pessoas. É verdade, Não verdade. tem que ter preconceito. É verdade. Veja bem uma coisa. Os casais, à medida que vão envelhecendo, claro, vão diminuindo os hormônios, tanto os hormônios femininos como os masculinos, né? Mas se você, por exemplo, o povo de Maués, que nós fizemos a pesquisa lá, que o IBGE disse em 2007 que 1% da população estava acima de 80 anos, os das comunidades, não é o da sede municipal. E eu fui para lá com pesquisadores nacionais e internacionais. Eu trouxe gente da Espanha, eu trouxe gente de Portugal, veio gente dos Estados Unidos e até do Japão. Tanto que depois todos eles me levaram para falar. Eu já falei na Universidade de Tóquio, eu já falei na Universidade, eu já abri um congresso em Barcelona sobre a dieta amazônica. Não é o que tu comes, é o que o homem da floresta come. Você tem um livro, inclusive, né? Dieta sobre a dieta amazônica. amazônica, Eu já te né? dei esse Já, livro, eu tenho o né? livro na biblioteca, muito Então guardado com vejam muito bem, carinho. o que eles comem lá? Eles começam um dia, primeiro, eles não comem trigo. Trigo Tem glúten, que é uma coisa que faz mal, uma proteína venenosa. Eles comem os derivados da mandioca. De manhã cedo não tem pão na mesa, mas tem o quê? Tapioca, que não faz mal. Eles começam o dia tomando pó de guaraná. O guaraná, dependendo da quantidade, porque ele tem muito catecolaminas, que é adrenalina, noradrenalina,
Se você botar acima de 90 miligramas, que é uma colherinha de café, você pode ter taquicardia, pode ter dor de cabeça, pode ter insônia, pode aumentar a sua pressão arterial. Então, o Guaraná é excelente, ele é vasodilatador cerebral, mantém a memória. Ele é vasodilatador periférico, por isso que dos 1.813 indivíduos de 70 anos e mais que eu examinei lá, durante 2 anos, eu tinha 11 com 90 anos, com filhos de 6 a 10 anos comprovados pelo DNA. Não era com as idosas. Era com as moças mais jovens, com as moças mais jovens, né? E as mães criavam, né? Criavam, elas, uma solidariedade enorme. Eu fiz um Globo Repórter e aí eu perguntei para um deles, eu disse, como é que o senhor faz aí com a Dona Maria? Para ela... Ela disse, doutor, quando eu quero ela me escasseia. Escassear na língua deles, a boca, lá, né, na língua regional. Quer dizer que ela recusa, não quer. Recusa qualquer tipo de relacionamento mais íntimo com o marido. Então, aí pode deixar, elas deixam ele procurar fora. Agora eles comem castanha todo dia, porque a castanheira está no quintal da casa deles. 2 castanhas equivalem a um bife de 150 gramas em proteínas. E aquela pele escura não é para tirar, porque lá está o selênio, que dá o start do sistema de defesa do organismo. Eu agora fui a Maués e descobri uma iguaria que eu nunca tinha ouvido falar, já tinha ouvido falar no peixe, no lambari. Aí desci em Maués, me serviram lambari, que é um biscoitinho, uma iguaria. É uma cobrinha. É uma cobrinha, o lambari. Eu fiquei tão apaixonado pelo o lambari que eu não queria parar mais de comer lambari ali. Eles comem muito lambari lá, porque aqui o pessoal também tem preconceito com esse tipo de pescado. Por isso que não trazem para vender no mercado. Não, é um biscoito, tipo um biscoito. Não é o peixe, não. É um biscoito que eles fazem lá, o lambari, que eu nunca tinha ouvido falar. Não, eles fazem, mas ele tem o lambari lá, o peixe também. Sim. Se a produção conseguir colocar o lambari no ar, eu vou mostrar como é que é o lambari. E o lambari é feito com derivados das mandiocas, dos carais. Exatamente. E aquilo ali é saudável. É saudável. E fazem com castanha ralada. E aquilo ali é muito bom. É muito bom. Mas eu já comi lá em Maués o lambari peixe. Tem um lambari peixe, mas eu nunca tinha comido esse lambari que é da receita. Então come mais um pouquinho do Eu vou encerrar o programa, agora esse nosso quadro. Obrigado por você ter vindo aqui cozinhar com a gente. Eu vou fazer um breve intervalo comercial, agradecer o Euler que veio aqui na nossa Cozinha Delano, fazer essa estreia na temporada. Muito obrigado, Euler. Parabéns às iniciativas que o FUNAT tem realizado. Parabéns ao governador Wilson Lima, que teve essa visão de que o envelhecimento faz parte do processo natural humano. E é um privilégio. Você quer envelhecer com qualidade? Caminhe todo dia. Caminhe durante 30 minutos. Tome água, 30 ml por cada quilo de peso. Evite comer muitas vezes carne vermelha. Coma 2 vezes por semana, no máximo. Coma peixe, coma os frangos, principalmente os criados no quintal, né? Porque eles não têm os hormônios que tem no frango do supermercado, né? Coma verduras, coma frutas, né? Faça disso a sua alimentação preferida. Evite o trigo, não coma pão, de manhã, coma uma tapioca. Eu tenho que deixar de comer trigo. O Euler, muito obrigado mesmo. Obrigado, Euler, por ter vindo aqui ao programa Em Comum na nova temporada. Eu continuo aqui na Delano, daqui a pouco eu volto. Tá, e eu te agradeço. Toda vez que tu me chama, a gente conversa sempre muita coisa legal. Você me ensina coisas e eu digo algumas coisas que eu aprendi ao longo dos meus 82 anos que talvez alguém aprenda. A gente sempre aprende, Euler. Daqui a pouco eu volto. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação.
se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. A Prefeitura de Manaus, em parceria com o Governo do Amazonas, está realizando a maior reforma de feiras e mercados da nossa cidade. 5 já foram entregues e mais 30 estão sendo revitalizadas. A feira da Dona Maria, que gosta de comprar frutas e verduras fresquinhas. E isso é bom para a economia local, pois gera empregos e incentiva a agricultura familiar. A feira é do seu João, que pode oferecer à população os melhores produtos regionais. A feira é da família do Carlos, que tem um lugar ideal para se reunir e aproveitar um delicioso café da manhã. A feira é sua. Vem pra feira. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Estou retornando com o programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação, diretamente da Delano. A nossa nova temporada, a gente está no espaço maravilhoso da Delano, que fica aqui em frente ao reservatório do Mocó, no icônico reservatório do Mocó. Aqui na frente tem a Delano. Você vem e escolhe os móveis para os seus ambientes. Móveis de qualidade, alto padrão, de qualidade, vamos dizer assim, sempre eu reforço isso, imbatível. Os móveis da Delano têm tudo aquilo que você imagina para você viver bem, você trabalhar, enfim. Delano é uma grife, nós não podemos esquecer isso. Estou aqui com o diretor-presidente do PROCON Amazonas. O PROCON tem realizado uma série de ações importantes, eu acompanho diariamente pelas redes sociais, até porque, Jalil, eu fico stalkeando as pessoas para ver o que elas fazem diariamente. Então, eu tenho visto o seu trabalho, da sua equipe, você está sempre atuando, você está sempre fiscalizando, você tem, inclusive, direcionado os consumidores a não cometer erros gravíssimos. Um dos últimos erros foi em relação aos cartões. Você tem o seu cartão trocado quando vai fazer um pagamento por não observar se esse cartão pertence mesmo a você. Viu como eu fico observando tudo? Que às vezes você dá o cartão, aí eles enfiam na máquina, aí você digita a senha e o cartão às vezes não é seu. É uma das observações bem interessantes que eu fiquei ligado ali, vamos dizer assim, porque pode acontecer com qualquer de nós por distração, por pressa, enfim. O PROCON tem umas postagens muito importantes para você que está aí nos assistindo. Segue o PROCON nas redes sociais. Isso, o PROCON Amazonas vem seguindo aí as diretrizes do governo Wilson Lima, sob o comando do governador, sempre buscando atuar em pautas de grande repercussão e que de fato façam a diferença na vida das pessoas. O governador costuma falar que a gente tem que trabalhar por aqueles que mais precisam. E o povo, no caso o consumidor, ele é a parte mais vulnerável na relação de consumo. E dada essa vulnerabilidade, ou muitas vezes hipervulnerabilidade, que nós encontramos aqui, principalmente no estado do Amazonas, que é um estado muito grande, com dimensões continentais, onde nós temos vários Amazonas dentro de um próprio Amazonas, até em realidades. Manaus, por exemplo, capital onde nós estamos aqui, na loja da Delano, nós temos internet, nós temos mais acesso à informação. Tem municípios mais distantes que têm mais dificuldade de ter acesso à informação. Então todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido, e aí não é o Jalil que desenvolve o trabalho, é o comando do governador e também de toda uma equipe que está ali na ponta atuando, ouvindo as demandas da população, no dia a dia da fiscalização, no corpo a corpo com o consumidor, no corpo a corpo com a consumidora, sempre buscando de fato atender os anseios que esse consumidor, que essa consumidora tem trazido ao governo do estado através do PROCON. Então, a questão do cartão de crédito, Júlio, é um golpe muito comum e esses golpes digitais,
o cartão por aproximação, enfim, vários golpes que nós temos, ele veio acompanhado do desenvolvimento tecnológico. E a pandemia trouxe essas modalidades de compras, por exemplo, pela internet, à tona esses golpes. E aí a gente tem o golpe do Pix, a gente tem o golpe do cartão de crédito, que foi ou de débito que você mencionou. Por isso, o consumidor tem que estar sempre atento com os seus cartões, com as suas informações, com o próprio Pix, quando for realizar. Uma dúvida muito constante, Júlio, é se realizei o Pix errado, e agora? E agora você tem que entrar em contato com o banco e o banco tem que entrar em contato com a pessoa. Consegue transferir, resolver essa questão? Porque às vezes a pessoa manda para uma conta errada que não corresponde. O banco não consegue ele reverter isso. A pessoa que fez o depósito. Aí né? teria que ser exatamente. Teria que ser a pessoa que recebeu devolver o dinheiro. É claro que é comprovável, mediante caso a pessoa diga não vou devolver, você consegue comprovar que não tem relação nenhuma com aquela pessoa e te transferiu realmente, fez o Pix de forma equivocada e judicialmente conseguir a reversão. Mas vai também da boa fé. O Pix é um instrumento positivo que veio para acelerar. Se você tiver o hábito de caminhar pelo centro da cidade, por outros comércios que não só os do shopping, você observa que, e eu gosto de falar muito, porque eu vou muito ali na Praça da São Sebastião, ver aquele complexo onde tem um Teatro Amazonas e tudo mais. O rapaz da pipoca, o rapaz da água, todo mundo hoje aceita o Pix. Aceita Pix. Então é uma facilidade, a gente tem que ter a boa fé na utilização dessas ferramentas. E o PROCON sempre tem buscado orientar a população. São os golpes, são as ações que de fato traduzem a necessidade do povo, como por exemplo nós realizamos no mês de março, em alusão ao mês do consumidor, dia 15 de março é Dia Mundial do Consumidor. Em alusão a este dia, a gente utilizou aí 2 semanas do mês para realizar um feirão de negociação de dívida com as principais concessionárias do Amazonas, que é água e energia. Que são as líderes em reclamações junto ao PROCON, não é, Jalil? Isso. Elas continuam liderando esse ranking de reclamações? Elas continuam, mas o que mais chama a atenção não é a liderança nas reclamações. Quando nós escolhemos essas empresas, nós buscamos dados na plataforma, por exemplo, Serasa, que indicava que 20%, cerca de 20% da população amazonense tinha algum débito com essas concessionárias, ou água ou energia, ou com as duas. Então é um número expressivo que chama a atenção e a gente buscou atender aquelas pessoas que, como diz o governador, que mais precisam. Nós conseguimos atender mais de 8 mil pessoas, então em 2 semanas foi um número recorde, inclusive a ação foi divulgada nacionalmente, pois foi no PROCON Amazonas que se buscou realizar esse tipo de ação, logo no mês tão significativo para nós que atuamos na defesa do consumidor, que é o mês de março. Jalil, as pessoas também, hoje em dia, com o poder econômico muito abalado, elas devem muito às taxas relacionadas ao Detran. Existe uma maneira de você negociar essas taxas, que às vezes são altas, as pessoas acumulam, mas elas querem resolver a questão. E muitas vezes deixam de pagar por questões financeiras mesmo. Não é porque querem agir de má fé, querem burlar, querem, enfim. Consegue Isso é uma dúvida muito comum, Júlio. Não é bastante comum? É bastante comum, não só em relação ao Detran, mas como todas essas taxas, essas contribuições que nós temos que pagar para o poder público. Inclusive, no feirão, nós recebemos até para a negociação do IPTU, que é um tributo municipal. Por se tratar de uma espécie tributária, a taxa, e ela é do poder público, né? Portanto, do poder público, nós não temos a atuação, campo de atuação. A atuação do PROCON é tão somente em relações privadas de consumo. Essa relação da população com o poder público é de usuário do serviço público. E a taxa é uma espécie tributária que é permitida a cobrança. Então, não dá para negociar, então. Nós não conseguimos negociar esse tipo de ação, mas tenho certeza que a população, que, por exemplo, quer estar com uma taxa dessa em atraso, mas ela deve ter outra dívida em atraso. Então ela pode procurar a gente para negociar essa outra dívida, para que ela consiga sua saúde financeira e conseguir pagar os impostos, as taxas. A gente sabe que a população amazonense não é uma população que gosta de dever. Se alguém está devendo é porque realmente está passando por uma dificuldade e que essas dificuldades elas tiveram um grau acentuado depois da pandemia. Muita gente perdeu o emprego, perdeu renda. Perdeu família, arrimos de família às vezes, né? Isso, e aí essas dificuldades passaram a surgir com mais frequência. E o nosso papel é também esse, de atender essa população. E pensando nisso, em 2021,
nós criamos o primeiro núcleo de atendimento ao superendividado do Brasil, dentro de PROCON. Já existiam outros núcleos, mas não eram dentro de PROCONs no resto do Brasil. E esse núcleo já atendeu mais de 700 pessoas ao longo desse período, de 2021, outubro de 2021 até agora. Muitos acordos, muita gente saindo satisfeita. É uma política pública efetiva do governo do estado do Amazonas, que foi lançada na gestão do governador Wilson Lima, que é a atenção para aquelas pessoas que estão na condição de superendividados. Número expressivo no Brasil, nós temos mais de 60 milhões de superendividados no Brasil. Idosos, principalmente, a gente estava entrevistando o Euler agora há pouco. Idosos, muita gente vítima desse sobreendividamento do golpe do empréstimo consignado, de empréstimos nesse sentido, sempre visando majoritariamente, sim, essas pessoas que se encontram na condição de hipervulnerabilidade. São os idosos ou aqueles que estão em condições não iguais, digamos assim. Uma criança é hipervulnerável, um idoso é hipervulnerável, o PCD é hipervulnerável. Então a gente tem, dentro dessa qualificação de hipervulnerabilidade, várias categorias que são, como eu posso dizer, são atingidas constantemente por esses falsos golpes, por falsas promessas, que são atingidas e que precisam dessa guarida do Estado. E o PROCON é essa porta de entrada para todos. Outra postagem que me chamou muita atenção foi em relação ao cover artístico, né? Você fez essa postagem em relação ao cover artístico, se a pessoa, o consumidor, tem que pagar esse cover artístico. Aí você diz que se tiver estabelecido do cardápio, na entrada, fixado que ele vai pagar o cover artístico, ele tem que pagar, porque ele já foi avisado, o consumidor. Ele não é obrigado a permanecer no ambiente. Mas como é que funciona essa relação casa e o consumidor? Ele é avisado antes, obrigatoriamente ele tem que ser avisado antes. Isso, é de bom tom, até para que a gente tenha uma boa convivência, né, do mercado de consumo com a população, com os consumidores, é que haja esse prévio aviso. Não há uma obrigatoriedade do consumidor permanecer naquele estabelecimento, mas há sim uma obrigatoriedade de pagamento caso ele opte por permanecer no estabelecimento. Claro que desde previamente informado. Eu sento numa mesa, está tocando uma banda, uma música, enfim, e aí eu não sei que tem que pagar o cover, ninguém fala nada, não tem uma placa informativa, não tem nada... Não está no cardápio. Não está em lugar nenhum. Eu não tenho como adivinhar, então isso é uma cobrança surpresa. Mas se previamente avisado, se torna obrigatório. E a gente também tem que lembrar que dentro disso tem a questão dos 10%. A lei de gorjeta... Também é os 10%. É obrigatório a pessoa pagar os 10%? Não, os 10% não é obrigatório o pagamento, porque o que disciplina não é nem um Código de Defesa do Consumidor, é uma lei. É a lei de gorjetas que disciplina essa questão, diz que o pagamento é facultativo e claro que vai de bom tom, né, se a pessoa achar que foi bem atendido ou não, até como uma forma de estimular o bom atendimento e a capacitação desses profissionais que também estão ali gerando emprego, renda e precisam, né, para complementar ali a sua renda familiar, a questão dos 10%, mas legalmente não é uma obrigatoriedade o pagamento. O que nós gostamos sempre de ressaltar para a população é que o comércio, bares, restaurantes, de um modo geral, eles são empregadores, eles geram emprego, eles geram renda, portanto eles merecem esse respeito mútuo, desde que também a gente encontre o respeito deles para com os consumidores, que é isso que o PROCON tem mais buscado, é intermediar e harmonizar essa relação. Quando a pessoa perde uma comanda num bar, também foi outra postagem que me chamou muita atenção, que as pessoas... Fica aquela confusão, aquele tumulto às vezes no bar, não é mais do que, não, eu não consumi, não, a minha comanda sumiu, e fica uma grande celeuma, né? Como é que o consumidor deve agir e como a pessoa prestadora de serviço deve agir para não virar uma grande confusão e atrapalhar a saída de todo mundo? Bom, a gente orienta muito o comércio, principalmente de bares e restaurantes, quando a gente fala de comanda, é que eles tenham métodos de saber o quanto aquela pessoa consumiu. Porque a obrigatoriedade de controlar esse consumo é do estabelecimento comercial. Fornecedor do serviço. Do fornecedor lá do bar, né, enfim, do restaurante. Então, não é o consumidor que tem que saber se ele consumiu 3 cervejas. Embora, por exemplo, ele saiba que consumiu 3 cervejas. Mas o bar tem que ter esse controle. E aí, se ele perde a comanda, ele não pode cobrar um valor aleatório porque é uma prática abusiva. Isso aí é punível pelo Código de Defesa do Consumidor. Mesmo aqui que tem aquela observação, se você perder a comanda, você vai pagar dobrado, aquilo ali não pode. Não pode, é uma abusividade, é uma prática abusiva, não tem validade jurídica aquilo. Inclusive a gente orienta muito para que não coloque, até para evitar esse conflito com os consumidores, induzir o consumidor ao erro.
consumidor não tem obrigatoriedade de pagar valor nenhum que não aquele que ele consumiu. E pegando o gancho dessa plaquinha, né, de se você perder a comanda vai pagar o dobro, enfim, vai pagar 100, 200, 300 reais, tem a questão também de das placas nos estacionamentos, que é, nós não nos responsabilizamos pelos itens deixados dentro. Deixados no interior dos veículos, né? Exatamente, isso é uma grande mentira, porque o estabelecimento comercial, ao fornecer o estacionamento, sendo pago ou gratuito, ele tem responsabilidade pela segurança do consumidor e por qualquer avaria que tiver num bem do consumidor. Mas é claro que também o consumidor vai ter que comprovar que estava com aquele bem ali. Exemplo comum, você deixa sua mochila com o notebook dentro do carro, no estacionamento, sai para fazer alguma coisa, volta, quebraram o vidro e levaram. Você tem que comprovar que tinha a mochila com o notebook ali dentro do carro, mas o estabelecimento tem sim responsabilidade. Então, há todo um conjunto de legislações que protegem o consumidor em nível federal, com o Código de Defesa do Consumidor e outras legislações, e em nível estadual e municipal. É uma preocupação muito grande da Assembleia Legislativa, essa relação do consumidor com o mercado de consumo. A gente tem trabalhado muito em parceria com o Ministério Público do Estado do Amazonas. Aí eu gosto sempre de citar até o nome da doutora Sheila, que é uma grande parceira, o Dr. Lincoln. Grande parceira, competentíssima. Dr. Lincoln também, um grande parceiro do PROCON, são promotores que atuam diretamente na defesa do consumidor, nas PRODECONs. Nós temos hoje o Dr. Rafael Guevara, o delegado que assumiu há pouco tempo a Delegacia do Consumidor, mas que já tem grandes ações também realizadas conosco, em parceria. Temos a Defensoria Pública e temos as comissões da Câmara e da Assembleia. A comissão da Assembleia... O Tribunal de Justiça também, né? Que virou parceiro, né? O Tribunal de Justiça já é um parceiro antigo do PROCON. Um parceiro antigo. Um parceiro antigo do PROCON. Eles sempre buscam também compatibilizar os interesses da população, do acesso à justiça, que é muito importante, né? Um direito até previsto na própria Constituição, e garantir que a população amazonense esteja mais próxima, não só do PROCON e do Poder Judiciário, mais próxima dos seus direitos. Tem um telefone que as pessoas podem fazer suas reclamações do PROCON para obter maiores informações. Tem o site do PROCON também, né? PROCON Amazonas. Isso, www.procon.m.gov.br. Inclusive no site você colhe informações, tem leis que nós disponibilizamos, tem as nossas ações que estão sendo realizadas e tem um e-mail da fiscalização que você pode enviar a sua denúncia. 0800 092 1512, ligue, acesse nosso site, entre em contato conosco pelo telefone, funciona de 8 às 14, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados e pontos facultativos. Temos a sede do PROCON da mesma forma, na Avenida André Araújo, número 1500, bairro Aleixo, que também funciona de 8 às 14, de segunda a sexta, exceto feriados e pontos facultativos, para o atendimento ao público. E temos as nossas redes sociais, que é como você estava dizendo, que viu as postagens, estava ali na brincadeira de stalkear, mas na verdade é um meio de comunicação que se tornou muito comum e fortaleceu-se muito, né? Se tornou muito eficaz também com a pandemia, que por motivos que todos conhecem, nós precisamos fechar os atendimentos por um determinado tempo. E a melhor forma de comunicação que foi se criando foi essa, as redes sociais, foi aproximando o PROCON, o governo do estado, da própria população. PROCON Amazonas, Instagram e Facebook, e PROCON Amazonas agora no Twitter também. Estamos à disposição. Outro PROCON Amazonas da outra rede social, TikTok. Do TikTok. Eu já não tenho essa habilidade. Não, mas dá para fazer o TikTok. Obrigado, diretor-presidente. Daqui a pouco eu volto. Tem mais em comum aqui na Inova. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. A Prefeitura de Manaus, em parceria com o Governo do Amazonas, está realizando a maior reforma de feiras e mercados da nossa cidade. 5 já foram entregues e mais 30 estão sendo revitalizadas.
A feira da Dona Maria, que gosta de comprar frutas e verduras fresquinhas. E isso é bom para a economia local, pois gera empregos e incentiva a agricultura familiar. A feira é do seu João, que pode oferecer à população os melhores produtos regionais. A feira da família do Carlos, que tem um lugar ideal para se reunir e aproveitar um delicioso café da manhã. A feira é sua. Vem pra feira. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Estou retornando com o programa em comum diretamente da Delano, essa loja que eu amo e onde eu garimpo todos os móveis para minha casa. Não esqueça, Delano é uma grife, você morar bem faz parte dessa sua vida maravilhosa, a gente tem que lembrar sempre disso. E hoje é sábado, é dia de saborear aqueles sorvetes, paletas, picolés da Glacial. A Glacial está com todas as suas lojas abertas. Você pode pedir pelo delivery, você pode pedir pelo aplicativo, enfim. E ou pode ir presencialmente na Glacial, que a Glacial tem sempre uma delícia gelada para você amenizar este forte calor manauara. Não esqueça disso. E falando em calor manauara, em saúde, enfim, nós chegamos à mente aqui com o Dr. José Dantas, que é psiquiatra, está voltando a Manaus depois de uma longa temporada em São Lourenço, no Rio Grande do Sul. Nós tivemos uma noite muito agradável, alguns dias, onde ele, como arpista, juntamente a outros músicos, proporcionaram um evento recital espetacular para marcar esse retorno do José Dantas a Manaus. E a saúde mental, José Dantas, faz parte do nosso dia a dia. Nós falamos com o Euler sobre a nossa saúde do corpo em geral, nós falamos com o Jalil sobre a saúde financeira e chegamos à saúde da mente. Nós queríamos fazer um programa que fosse todo casadinho, assim, vamos dizer assim, porque nós temos que nos tratar cada vez mais. Nós temos que ter consciência de que estamos atravessando a vida e a mente é um dos grandes direcionamentos que nós temos na nossa vida. Se a gente não tiver uma mente sã, a gente nunca vai ter um corpo sã. Sim, a mente atrai tudo, doutor. Obrigado por estar aqui conosco na Delano. Eu que agradeço o convite. Sim, a mente, ela influencia como a gente enxerga a realidade. Tem várias teorias de que nós passamos a ter uma mente para que nós pudéssemos entender melhor o nosso ambiente, o nosso entorno. E se a mente não está bem, a gente não lida bem com o nosso entorno. E as relações vão ficando mais complicadas, adoecidas, e o sofrimento aumenta. Então, você tem toda a razão. Realmente a saúde física e a mental, elas dependem uma da outra. Agora, a saúde mental ela é primordial para que o nosso corpo funcione melhor, não é, doutor? Porque se você tem uma mente tranquila, você consegue dormir tranquilamente, você consegue trabalhar tranquilamente, o teu corpo funciona, a máquina do teu corpo funciona melhor. Com certeza. A gente, inclusive, estuda hoje relações entre a mente e o intestino e o coração. Existe um diálogo, uma conversa dentro do nosso corpo. E para que o intestino tenha um ritmo bom, por exemplo, a gente tem que ter estresse na medida correta para funcionar, mas não em excesso, senão... É difícil a gente controlar esse estresse, mas a gente tenta, né? A gente tenta, é importante fazer essa tentativa. Claro que todos nós temos dias bons e dias ruins, mas se em geral a gente conseguir internamente ter uma paz interna, conseguir nos relacionar bem conosco e com as pessoas que a gente ama, em geral a gente mantém um funcionamento legal. Do corpo também, né? Não só mental, digamos assim. Agora,
essa manutenção da mente, ela é muito difícil, né? Porque todo mundo hoje em dia diz assim, eu tô ficando louco. A loucura é uma doença, né? Uma patologia, vamos dizer assim. Como é que é classificada a loucura? A gente fala muito comumente, eu estou louco de raiva, eu estou louco de amor, eu estou louco. O louco é sempre incluído nos nossos vocabulários, assim, erradamente, né? Quando é a loucura, a gente não deve, assim, usar eu estou louco, né? Mas com o passar do tempo, isso aí foi mudando um pouco, mas a gente ainda usa muito. Estou louco de amor, estou louco de raiva, estou louco de ódio, não é? Sim, a gente usa mesmo, tá dentro da cultura, e eu acho que cada vez mais tem se falado de saúde mental e a cultura tem mudado por conta disso. Sim, a gente fala da loucura, a gente acaba não usando bem essa palavra na psiquiatria. Erradamente, né? A gente fala em transtornos mentais. Transtornos mentais, que é o politicamente correto agora. Isso, é como a gente se refere ao adoecimento da mente. E tem algumas formas de adoecimento que elas parecem muito com doenças, tem outras que são mais passageiras, é mais um sofrimento. E a gente abarca tudo isso em transtorno mental. Agora, realmente, a gente fala de tudo isso como se fosse loucura, como se a gente não está bem, a gente está enlouquecendo. Tem uma certa sabedoria nesse ditado popular, porque uma forma de entender loucura é a perda do contato com a realidade, tanto interna quanto com o ambiente. E quando a gente fica cheio de emoção, até das positivas, a gente realmente mergulha nelas e a nossa visão da realidade vai perdendo a acurácia, vai perdendo a clareza. Isso em vários graus. Então, geralmente as pessoas falam eu estou ficando louco, em vários sentidos, para querer dizer que a emoção está tomando conta e a percepção não está fluida, não está clara. O transtorno mental, ele pode ser genético ou não tem nada a ver com a genética da pessoa? Tem bastante a ver com a genética, dependendo do transtorno. TDAH, por exemplo, é muito genético. 80% da explicação de uma pessoa ter TDAH tem a ver com os genes, tem a ver com o que ela herdou dos pais. Dos pais. Isso varia muito. A depressão, por exemplo, já nem tanto assim. Existe uma influência bem mais forte do meio, apesar de que algumas famílias têm aí um gene de serotonina, de receptor de serotonina, que favorece entrar em estados depressivos, mas isso varia de caso a caso. Isso até é uma função nossa do psiquiatra definir se a situação daquela pessoa é mais biológica ou se é mais em relação ao meio e psicológica, de personalidade. E tem cura, doutor? Tem cura? Você consegue se curar de uma depressão? Realmente sair daquela depressão, nunca mais ter a depressão? Porque é uma doença que tem crescido cada vez mais no mundo, né? Sim, existe cura para boa parte dos casos. 60% das depressões vão ser um episódio transitório, vão ser passageiras. São aquelas depressões mais relacionadas a momentos críticos, a uma situação que a pessoa não conseguiu dar conta. Um luto interno, vamos dizer assim. De certa forma, sim. De certa forma, é um luto interno, que a pessoa coloca internamente e não consegue se livrar daquele luto interno. Isso. Quando os recursos que a gente tem não dão conta, a gente adoece. Agora, realmente, tem aqueles casos que são mais complexos e que a gente, quando não consegue curar, a gente tenta controlar e amenizar o sofrimento. Existem transtornos e transtornos, mas transtornos de ansiedade, todos eles são curáveis. A depressão, em boa parte dos casos. Transtornos de personalidade, a maioria, apesar de as pessoas às vezes acharem que não, mas sim. Tem realmente... A bipolaridade tem cura? Não, essa é uma que não tem. A bipolaridade, infelizmente, é uma condição que, uma vez que deflagra, ela tende a ter crises espontaneamente e se a gente não controlar, sempre tem uma chance de acontecer e a pessoa, a cada crise, pode perder um pouco mais de si mesma. Como é que a gente pode identificar que se a pessoa é bipolar ou não, sendo leigo? Porque a gente diz assim,
comumente, fulano é louco, falou comigo, ontem não falou mais comigo. Fulano me cumprimentou, fulano me ligou, sumiu, assim. Isso é uma bipolaridade ou é um outro tipo de patologia, vamos dizer assim? Pode ser explicado por muitas coisas, inclusive pela bipolaridade. Mas só um exame realmente psiquiátrico que pode dizer realmente, dar o diagnóstico. Isso, é o trabalho de diagnóstico para a gente chegar nessa conclusão. Mas o que eu acho que facilita muito para as pessoas é tomar cuidado, que se entende bipolaridade às vezes como mudar muito rápido de humor. E a bipolaridade, ela é marcada por períodos de depressão e períodos de mais aceleração, que a gente chama de mania. E é diferente de você ficar mudando muito rápido de um dia para o outro. Isso não acontece com a maioria das pessoas bipolares. Geralmente elas têm períodos de crise ou para depressão ou para mania. Mudar mais rápido, assim, por conta do que acontece aqui e acolá, é mais típico de funcionamento de personalidade. É um outro grupo de transtornos. Mas, claro, é sempre complexo. A gente depende de analisar a vida da pessoa, o histórico, como que isso aparece, para a gente entender o que acontece com ela. Agora, o ciúme, ele é um problema muito grave. Eu acho que você já deve ter enfrentado muitas crises de pessoas enciumadas, né? O ciúme, o relacionamento às vezes a dois começa tão saudável, com tanta paixão, a gente vê em filmes, a gente vê em novelas, e depois aquilo vai mudando, né? Vai mudando, a pessoa vai achando que a outra é propriedade dela, vai prendendo, vai falando, mudando. E alguns casamentos, os casais mudam totalmente. Aquela lua de mel vira uma lua de fel, né? Isso também pode ser uma patologia que não foi identificada antes do relacionamento ser estabelecido? Pode ser realmente. A maioria das situações de ciúme provavelmente não são, mas pode ser. O ciúme, ele às vezes é a primeira reação da pessoa a ela não estar se sentindo bem e estar sentindo falta do apoio do parceiro. Tem pessoas que reagem assim, mas acaba não virando uma bola de neve, digamos. Pode ter pessoas que realmente adoeceram, entraram num quadro até de delírios, de alucinações. Existe o ciúme patológico. É mais raro, ainda bem. Mas pode ser também um sinal de um adoecimento maior. Geralmente, quando a coisa não se resolve tão facilmente, ela vai escalando, vai criando atritos mais intensos. Eu toquei no ciúme porque a gente sempre diz que o ciúme tem destruído muitos relacionamentos, né? Relacionamentos de amizade, relacionamentos afetivos de irmãos, relacionamentos familiares, enfim. Porque às vezes um irmão fica com ciúme do outro, um marido fica com ciúme da mulher, um amigo fica com ciúme do outro. Porque não me chamou? Porque não me falou comigo? Porque não me disse bom dia? Enfim, tudo isso vai gerando uma série de transtornos, de problemas gravíssimos na sociedade. E nós vimos que, por mais que essa doença tenha atingido o mundo e que as relações, segundo falavam antes, melhorariam, elas pioraram. Pelo meu entender, elas ficaram piores ainda, né? A relação entre os humanos ficou pior ainda, né? Então a gente tenta melhorar cada vez mais. Já tem a sua clínica instalada, já inaugurou a clínica. Sim, foi inaugurada a agenda, nós estamos terminando de decorar. Ela vai começar a funcionar no The Office, dia 15 de maio. E é um espaço que eu construí para atender do jeito que eu acho adequado, com acolhimento. Eu acho que, independente de qual seja a questão, falar de saúde mental, se expor para um profissional e falar de coisas tão delicadas, exige um ambiente para você se sentir bastante acolhido. É o teu interior, né? Você vai se despir de tudo aquilo que você tem, né? Você tem que trazer à tona tudo aquilo e mostrar para o profissional para tentar resolver questões gravíssimas de relações, na verdade. É um desafio e exige um pouco de coragem. Eu acho até que as pessoas, às vezes, não se dão o valor até pela coragem de procurar ajuda e se melhorar.
Isso exige que a pessoa também decida que ela quer uma ajuda e se melhorar. E nem sempre é fácil chegar nessa conclusão. Com certeza. José Dantas, muito obrigado. A gente encerra o programa Em Comum desta semana, aqui na nova temporada, com você, a gente falando de saúde mental. Foi muito bom estar aqui com você na Delano. E semana que vem tem mais programa Em Comum. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Semana que vem eu volto aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirá de Comunicação, com mais programa Em Comum. Até semana que vem.